Nosso tema de hoje: equipamentos fixos de combate a incêndio. Esses são algumas figuras, alguns equipamentos fixos que nós vamos abordar hoje nessa videoaula. Vamos começar falando sobre o sistema fixo de combate a incêndio, que ele é destinado a substituir um extintor, né, quando realmente o extintor ele não tem uma boa finalidade, quando ele não é mais capaz de combater aquele incêndio. Ou seja, lembrando, extintor ele está para combater princípios de incêndio. A partir do momento que o princípio foge do controle, ele vem a crescer, ele vem ficar numa grande proporção, o fogo ele não vai ser mais combatido através de extintores, e sim entre outros equipamentos que nós vamos abordar aqui nessa videoaula. O primeiro equipamento que nós vamos falar são os hidrantes. Os hidrantes, ele tem uma regulamentação, e esse equipamento, ele está regulamentado, né, através de uma norma, a Instrução Técnica número 22, IT 22 do Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo. E ela define hidrantes da seguinte forma: pontos de tomadas de água com saída simples ou dupla, com válvulas angulares e seus respectivos equipamentos. São considerados equipamentos de combate a incêndio e deve ser utilizado quando o emprego do extintor não for suficiente. É o que acabamos de comentar agora. O extintor ele está para combater princípios de incêndio, até onde consiga controlar e combater aquele foco com um extintor. A partir do momento que fugir do meu controle, o extintor não vai dar mais conta, eu vou fazer o uso de hidrantes. Dentro do hidrante, eu vou ter ainda, né, dentro do abrigo de hidrante, melhor dizendo. Hidrante é essa tubulação vermelha que vocês estão enxergando aí, com saídas duplas. A caixinha vermelha do lado, né, nós chamamos de abrigo. Dentro do abrigo, nós vamos ter ali mangueira, esguicho, a chave Stors, que é a chave de mangueira para auxiliar a conexão da mangueira entre hidrante ou mangueira e esguicho, tá? Então, isso é o que como que é classificado os hidrantes e os abrigos de hidrantes, que na grande maioria muitas pessoas confundem. Por quê? Muitos casos, o hidrante ele está dessa forma que estamos enxergando na figura. O hidrante de um lado e o abrigo do outro. Mas também enxergamos o hidrante dentro do abrigo. Tá? São duas formas de enxergar esses equipamentos. E temos o hidrante de coluna, né? Ele está fora do abrigo. Está ali a coluna com duas saídas, né? O hidrante duplo. E do lado está o abrigo dos outros equipamentos. Então, o hidrante de coluna ele permite uma capacitação maior que o volume de água e ainda possibilita uma fácil localização. E temos o registro de recalque também, um outro equipamento de combate fixo. Então, é um sistema de recalque que deve ser localizado na frente da edificação e permite um fácil acesso às viaturas do Corpo de Bombeiro. Para que isso? Eu vou recalcar a água da viatura para o hidrante mais próximo da edificação, para facilitar, ajudar no combate, se porventura a água da caixa d'água, né, da sua edificação venham a acabar. Então, o hidrante mais próximo ali, o primeiro hidrante da edificação, ele vai ser alimentado através dessa viatura, na qual vai colocar uma linha de mangueira juntamente ao registro de recalque para alimentar esse hidrante e facilitar no combate. Outro equipamento de combate fixo, os sprinklers, né, o SPK, que muitas vezes nós vemos no filme, Hollywood, eles estourando todos de uma vez só por alguns motivos. Não, a gente vai entender aqui qual é o motivo, quando, qual é a temperatura ideal na qual essa partezinha vermelhinha que nós estamos enxergando essa foto aí, ele vem estourar e liberar água. Existe uma forma, existe uma temperatura ideal para isso. Tá? Então, o sistema de proteção contra incêndio de uma edificação, existe os sprinklers, os famosos chuveiros automáticos, né? Eles são acionados quando ocorre o aumento exagerado da temperatura ambiente. Nós vamos enxergar aqui qual que é essa temperatura.
Então esse é o modelinho aí. Aconteceu uma temperatura ideal, ele vem a romper esse bulbo e vem a liberar a água. O que compõe o sistema de sprinkler? Além do chuveiro automático ali, essa pecinha que nós acabamos de enxergar. Eu vou ter o bico do sprinkler, né, realmente é isso que nós acabamos de enxergar. Para isso, eu tenho toda uma tubulação, que eu chamo de válvula de governo e alarme, que é essa que nós estamos enxergando nessa foto agora. Ele pode ser classificado em tubo seco e tubo molhado. Qual que é a diferença? Tá? É bem óbvio. O tubo molhado, a água já contém na tubulação, aguardando o rompimento do bulbo para que a água seja liberada. O tubo seco, ele não tem água no momento. Precisa acontecer um alarme, fazer a liberação da água até chegar na tubulação e no ponto correto, no ponto na qual rompeu o bico. Existe também alguns bicos que já não tem o bulbo, ele é um bulbo aberto, né, um bico aberto que já vai liberar a água de imediato. E precisa de uma bomba de incêndio também. Essa bomba para trabalhar e dar pressão, recalcar a água até toda essa tubulação, todo esse sistema. Esses são alguns modelos, tipos de sprinklers, né, os mais comuns que a gente enxergamos aí no mercado, né, o sidewall, o embutido, o pendente, né, entre outros. Então, como que ele funciona? Então, ele possui um bulbo de vidro sensível ao calor, tá? Essa ampola de vidro, ela atua como um tampão que impede a água que se escoe, que vai escorrer, né, que vai sair ali, até realmente que a temperatura ambiente ao redor do aspersor, ela atinge a temperatura de ativação, tá? Então, a partir desse momento, ele é acionado. Componentes do bico do sprinkler. Então ele tem um parafuso de compreensão, o corpo, né, o encaixe para a parede, a ampola de vidro e o defletor. Aí são alguns componentes aí desse bico de sprinkler. E essas são as temperaturas na qual que ele vai se romper, que ele vai estourar e vai liberar a água. Nós enxergamos aqui diversas cores, né? São as cores padrão para os sprinklers, tá? Mas qual que é a diferença? O que tem aí dentro aí é um líquido com um corante para cada cor, tá? Mas como que ele vai romper? Ele existe um espaçamento da ampola, tá? Quanto mais preenchido, mais demora para romper. Quanto menos preenchido o líquido entre o defletor ali, mais fácil é a sua ruptura, tá? Então, ou seja, tem mais ar e menos ar. Então, isso que vai diferenciar como que ele vai se romper. Então, os sprinklers são classificados desde 57 graus, que é o laranja, até o preto 204 graus. Eu tenho que classificar como que é a área na qual eu vou instalar esse sprinkler, né? Qual que é a área? Ela é muito quente? É uma área que necessita de um sprinkler numa cor vermelha, por exemplo, né? Se você reparar no hall do corredor ali de um shopping, vocês vão enxergar realmente um bulbo vermelho que vai se romper com 68 graus. Quanto mais aumentar a temperatura do ambiente, é, outras cores vão ser usadas. Agora imagine uma cozinha de um restaurante, e eu colocar uma corzinha laranja. Por si só a cozinha já é quente, então obviamente um sprinkler de cor laranja não vai ser viável. Eu vou ter que fazer um estudo em cima disso para ver qual que é o correto que eu vou colocar lá. Para isso, então tem que saber ali as temperaturas corretas, que nós acabamos de enxergar algumas aqui, tá? Então na temperatura lá do teto, do telhado, se ele chegar ali 38 graus, eu coloco um que ele é recomendado com 57 graus, para que ele venha a se romper, tá? Na corzinha laranja. Mas se lá no telhado, né, a temperatura lá, quando eu vou medir, chegar lá em torno de 175, 238 graus, a temperatura do chuveiro ele tem que ser recomendada entre 204 a 260 graus, ou seja, extra alta. Então vou ter que colocar um bulbo preto. Alguns componentes que compõem ali nosso bico de sprinkler, muito utilizado em locais que tem um pé direito baixo,
em escadas. Por que isso? Eu posso bater carregando uma mercadoria, ou até mesmo bater a cabeça, ou algum material e venha romper facilmente esse bulbo. Para que isso não aconteça, tem esse protetor, essa proteção do bico para evitar esses transtornos. Outros componentes aí para compor o sprinkler, né, a válvula de governo. Tá? Então, o que, que vai compor a válvula de governo que nós realmente enxergamos lá, aquela tubulação lá? Então, existe o motor de alarme, que vai alarmar realmente que houve um rompimento, houve a descarga da água, né, uma chave de fluxo, que essa chave de fluxo aí, quando o fluxo da água passar, ele vai alarmar numa central de alarme de incêndio, tá? A gente vai falar isso mais para frente. Então, vai fazer comunicação com essa centralzinha, e nessa central vai alarmar qual é a VGA, qual é a válvula de governo que alarmou. Então, numa empresa tem lá 5 válvulas de governo, 5 VGA. Então, nessa central vai indicar qual VGA que está alarmada, né? Então, você profissional tem que checar o porquê ela alarmou. Foi apenas um vazamento ou rompeu realmente um bico de sprinkler? Outro sistema de combate a incêndio fixo, nós temos as baterias de CO2. Tá? Nós enxergamos lá numa aula passada sobre o CO2, o extintor portátil, e agora eu tenho ele em grande proporção, né? Uma bateria de CO2. É um sistema de extinção fixo, né, por CO2. Ele tem um objetivo de detectar e extinguir o fogo através da inundação total do gás que está ali contido nessa bateria, né, numa área específica. Isso ocorre por quê? Porque o CO2 ele vai diminuir a concentração de oxigênio do ambiente, fazendo com que o fogo não possua mais um dos seus elementos, o oxigênio, ele vai extinguir ali o oxigênio, vai acabar com o oxigênio e vai, obviamente, vai acabar o fogo. O sistema de CO2 ele é composto por cilindros, que nós acabamos de enxergar, né? Armazenamento ali, válvula de abertura rápida, tubos coletores, acionador automático, bicos nebulizadores, detectores automáticos. Então, um sistema ideal para subestação, casa de máquina, depósito de materiais inflamáveis e equipamentos de processos químicos. Então, como que ele funciona? Tem sim um detector no local e tem um acionador manual. E também posso acionar o equipamento de forma manual através do cilindro. Então, ele tem 3 formas para que seja acionado. Houve a detecção, então vai mandar um sinal até uma centralzinha de alarme. Ele vai ser inibido se porventura for um alarme falso. Não foi inibido ali numa questão de 2 minutos, ele vai acionar. Ele tem um acionador manual para que seja liberado esse gás. Se ambos falhar, eu consigo liberar esse gás através de um processo manual do cilindro. Então, ele é utilizado também em cozinhas industriais, oferece estabelecimentos total, no caso de incêndio, pois o acúmulo de gordura na superfície dos equipamentos, coifas, por exemplo, então essa gordura aumenta o risco de incêndio. Então, quando tem um sistema fixo de CO2 numa coifa, numa cozinha industrial, né, ele vai dar uma proporção ideal de segurança se porventura for acionado. Então, quando for detectado esse sistema na coifa, ele vai liberar uma quantidade pré-determinada de CO2, abafando o fogo ali e resfriando o local do risco. Outro sistema de combate fixo, nós temos o FM200. O FM200 ele é um agente limpo, né, comercialmente conhecido como FM200, tem um nome técnico, HFC 277. É o, ele é usado em sistema de supressão de incêndio e se enquadra na categoria de agentes limpos. Está regulamentado por uma norma, que é a NFPA 2001, Standard of Clean Agent Fire. Tá? Então, ou seja, uma norma internacional por sistemas de extinção para incêndio de agentes limpos. Outro sistema de combate a incêndio fixo, nós temos o saponificante. É um agente supressor líquido contra incêndios Fire Detect. É uma solução à base de acetato de potássio, específico para a supressão de incêndio, que tem como principais combustíveis óleos e gordura vegetal ou animal.
É um sistema bastante utilizado em cozinha industrial também. Sistema de iluminação de emergência. Então, um sistema ele consiste no conjunto de componentes e equipamentos que funciona, ele vai propiciar a iluminação do local, do ambiente, que seja suficiente para quê? Para que permita a saída fácil e segura do público que está ali no local. Mas para onde? Para o exterior, para um local seguro no caso de interrupção de uma alimentação normal, tá? E garante também a execução das manobras de segurança que possam intervir ali no possível socorro, no possível combate a incêndio também, tá? Então, preciso sim ter uma iluminação de emergência na minha empresa. Então, a iluminação de emergência, como já dito, ela tem um fim de segurança, tá? Para propiciar de duas formas. Eu tenho a sinalização de balizamento e a de aclaramento. Vamos entender qual que é a de balizamento. É aquela associada à sinalização de indicação de rotas de fuga, tá? Ela vai me orientar qual que é a saída mais próxima, ela vai me orientar a fugir daquele local numa possível emergência. E a de aclaramento, a destina iluminar as rotas de fuga, iluminar o ambiente, para que os ocupantes não tenham dificuldade de transitar ao local, numa escada de emergência, por exemplo. A detecção de alarme de incêndio. Então, é um sistema que detecta ali um alarme de incêndio. Ele é composto por diversos equipamentos, tá? Desde sensores automáticos, manuais, são distribuídos de uma forma estratégica na sua empresa, na sua indústria, onde vai trazer informações e sinais para uma central de alarme. Eu já comentei um pouquinho aqui hoje, tá? Vamos aprofundar um pouquinho mais. Então, esse sistema de detecção e alarme, eles são compostos da central de alarme e detecção, detectores, acionadores manuais, sinalizadores e os módulos de entrada e saída. Esse é um equipamento que detecta fumaça, tá? É um detector de fumaça, equipamento para identificar fenômenos físicos ou químicos que procedem acompanham ali um princípio de incêndio, por exemplo, tá? Ele é muito sensível. A partir do momento que subir uma fumaça e chegar até esse equipamento, aonde fica esse equipamento? Ele pode estar composto ali no teto, né, da empresa, e em alguns casos, algumas empresas, ele tem entre piso também e entre forros, tá? Então, ele, a partir do momento que chegar uma fumaça até ele, ele vai mandar um sinal até a central de alarme incêndio. Temos os detectores de temperatura, dispositivo para ambientes com variação brusca de temperatura, tá? Então, eles são conhecidos como os termovelocimétricos, usados em áreas com aumento de temperatura indicada para o início de incêndio. Então, a temperatura fixa no ambiente industrial, onde a temperatura pré-determinada, ela ultrapassa tal dado, tá? Então, ela vai indicar, sim, um incêndio. Então, aquele ambiente, ele tem uma temperatura ideal, então esse equipamento aqui, ele é indicado, tá? Ele vai ser programado para quando a temperatura ambiente ali ultrapassar a temperatura que já seja ideal para aquele local. Não subiu fumaça ainda até chegar naquela proporção ideal. Não chegou à temperatura ideal ainda, mas aconteceu a emergência. E eu preciso acionar a equipe, preciso acionar apoio. Então, como que eu posso fazer isso de forma rápida e segura? Temos o acionador manual, que é esse equipamento, essa caixinha vermelhinha aí, tá? Que nós temos alguns modelos, tá? Esse é o modelinho de quebra-vidro, ele tem um martelinho do lado, tá? A qual você vai quebrar, ele vai transmitir também um sinal até a centralzinha de alarme. Todos esses equipamentos que nós estamos comentando agora, tudo é transmitido para uma central de alarme primeiramente. Aquele operador da central, ele vai identificar o local certo, vai enviar uma equipe até o local para depois dar o combate, acionar apoio, tanto interno como externo. No caso real, aí sim, né, o alarme geral é tocado, tá? Então esse é o primeiro passo para tudo que nós estamos comentando aqui hoje. Então, resumindo aqui,
Que é esse equipamento? Esse equipamento ele deve ser instalado em locais de trânsito de pessoas, onde a distância até elas deve ser no máximo 30 metros. Tá? Então, de um dispositivo até o outro, eu não posso passar 30 metros de distância. Tá? É uma proteção do ambiente, do pavimento, do local na qual nós estamos transitando, trabalhando. Tá? Resumindo, quebrou esse equipamentinho ali, né, com martelinho, ou apertou para alguns modelos, outros modelos eu vou acionar ele colocando para baixo, então tem diversos modelinhos aí, né, para acionar manualmente e alertar a equipe de emergência. Essa é a central de alarme, esse é o modelo de central de alarme, tá? Então, geralmente utilizada em grandes ambientes por conta da sua tecnologia. Então, a central de detecção e alarme de incêndio, ela é endereçável. Como assim? Aquele acionador manual que acabamos de ver, aquele detector de fumaça, ou seja, ele está localizado no ambiente, ele está localizado numa sala, no setor. Então, a partir do momento que a fumaça acionou o detector de fumaça, a partir do momento que você acionou o alarme manual, detector manual, nessa centralzinha aí, nesse painelzinho aí no meio, ele vai mostrar o endereço correto, ele vai permitir que você verifique mais rápido possível o ponto na qual foi acionado. Para que isso? Para que haja uma atuação rápida e eficiente. As sinalizações de emergência, né? A sinalização de segurança contra incêndio e pânico, ela tem o objetivo de reduzir os riscos de ocorrência de incêndio, alertando para o risco existente e garantir que sejam adotadas medidas adequadas em situações de risco, orientando ali ações de combate e facilitar a localização dos equipamentos também. Facilitar na qual eu acho uma saída mais próxima, o ponto de encontro mais próximo e venha sair com segurança. As sinalizações, elas são caracterizadas de algumas formas. Eu tenho sinalização dos equipamentos de combate a incêndio, extintores, hidrantes, entre outros. Eu tenho a sinalização que me orienta a rota de fuga. Eu tenho uma sinalização que me indica a forma contínua dessa rota de saída, essa rota de fuga, né? Então ela me orienta aí para a esquerda, para a direita, aonde que eu realmente tem uma escada de emergência e tem uma também aquela que vai me indicar alguns possíveis obstáculos, né? Colunas, pilares, vigas, paredes, os degraus e por aí vai. Para compor todo o sistema de combate a incêndio, hidrantes, sprinklers, né? Eu tenho que ter um conjunto motor, um conjunto que vai propiciar que essa água ela flua de uma forma eficaz, que é as bombas de incêndio, tá? Então a bomba de incêndio, ela tem o objetivo de recalcar a água, ela tem o objetivo de dar uma proporção maior no combate, então, ou seja, ela vai é um motor que realmente vai propiciar água de forma rápida, segura e com uma grande proporção até o seu combate.